Kozuki Oden Daimyo de Kuri foi preso com os seus 9 retentores. Eles foram encarcerados na capital das flores esperando sua punição por se rebelar contra o Shogun. A Shinobu se lembra do momento que foi capturada. Um pirata pergunta se ela é aliada do Oden. Ele fala que essa mulherzinha não é sua vassala, e deve ter vindo pela sua cabeça. Um cara grita que a sentença dos samurais foi decidida. Os 10 samurais malignos que ousaram se rebelar contra o Shogun Orochi serão sentenciados à execução por fervura, e será realizada em público em 3 dias. E 3 dias se passaram. Os cidadãos correm querendo assistir uma morte por fervura no óleo. A Toki fala que o Momonosuke ainda não pode comer. Por que não checaram se está envenenado? Ele pergunta por que estão querendo tirar sua vida. Ela responde que o pai dele é alguém importante, e um dia o garoto será aquele que suportará nos ombros o peso desse país. Chorando, Momonosuke tenta perguntar se seu pai vai mesmo morrer hoje. E diante do caldeirão, o Oden se encontra junto dos seus 9 bainhas. O Orochi diz que é hora de começar. Os cidadãos em volta falam que no fim nem conseguiu derrotar o Kaido. Enquanto o Oden começa a caminhar até o caldeirão, o Orochi não vê a hora deles pularem. O Kaido se mantém em silêncio. O Oden se vira e pede que ele dê uma chance. Por que precisa viver? O cara fala pra ele parar de implorar pela vida, e acaba caindo no caldeirão. A morte foi rápida. O Orochi se irrita perguntando por que eles dariam uma chance. O Kaido pergunta o que o Oden está tramando. Ele responde que os 10 vão entrar no caldeirão, mas se algum deles sobreviver pelo tempo que o Kaido determinar, todos devem ser libertados. O Orochi chama ele de idiota dizendo que vai ser morte instantânea. O Kaido sorri. Os cidadãos chamam ele de mau perdedor, mas o Kaido manda trazer o relógio porque vai ser divertido. Ele vai dar 1 hora e vai assistir até o fim. O Oden caminha e pula no caldeirão com a determinação inabalável. Assim que mergulha, grita de dor. O Kinemon manda todos seguirem o mestre. O Oden é o brabo, desenrola um cover e pede que seus vassalos subam. O Kin fala que isso é como viver em desgraça. Eles querem trocar de lugar com seu mestre, mas Oden manda eles calarem a boca e diz que isso é uma ordem. O Orochi fica puto porque os bainhas não estão no óleo. O Kaido diz que todos os 10 estão dentro do caldeirão, e fica impressionado com o feito do Oden. Agora é hora de começar esse entretenimento. O bagulho não é fácil, não, se é louco. O Kaido pergunta o que foi, não passou nem 1 minuto, assim vai acabar o show rápido. O Raizo fala que vai morrer só com esse calor. O Neko manda ele calar a boca, senão vai jogar ele dentro do caldeirão. Os cidadãos dizem que isso é um tédio. Eles pensaram que a morte seria mais exótica, com gritos ou algo do tipo. Um cara fala que tem mais o que fazer, esse daimyo bobão já encheu o saco. A Shinobu fica brava ao ouvir ele falando essas merda. Ela fala que se ele repetir vai matar ele ali mesmo. Como ousam falar do mestre Oden sem saber de nada? Ela pergunta quem eles acham que é o responsável por terem uma vida pacífica até agora. Se o Oden morrer, todos vão sentir na pele a dor desse caldeirão. Ela fala que o Orochi não é um shogun nem um ditador. O objetivo dele é ficar acima de tudo e de todos. Então vemos o momento que Oden invadiu o castelo querendo a cabeça do Orochi. Ele manda o samurai escutar. Para ele, todos são responsáveis pela tirania que o clã Kurozumi sofreu, e não liga se eles morrerem. O motivo que ele se tornou o shogun foi para destruir esse país e concluir sua vingança. O Orochi conta que no passado seu avô cometeu um crime e foi obrigado a cometer seppuku. O clã caiu em desgraça. Até aí ele fala que compreendeu, mas o problema veio depois. Todos os membros sobreviventes foram caçados até a morte, espancados e jogados no rio. Ele ficava com tanto medo que não conseguia dormir, mesmo depois do culpado ter sido morto. Enquanto o nome Kurozumi existir, até mesmo as crianças seriam taxadas de criminosos, e por isso ele vai se vingar desse país. O Oden manda ele se ferrar. O Orochi revela várias pessoas amarradas, são tributos para o Kaido. No telhado, o Kaido conta que essas pessoas serão vendidas ou mortas, tanto faz. O Oden ataca ele dizendo que vai recuperar o país. Ele acaba caindo dentro do castelo, e o Kaido aparece atacando ele. A sala começa a ser devastada. O Oden diz que vai acabar com eles todos, espancando cada um. O Orochi, temendo pela sua vida, pergunta se ele quer que pare com os sequestros. Mesmo se o Oden entrar em guerra agora, ele vai perder bastante. E pensando na vida dos cidadãos e na sua família, o samurai ataca o Orochi com tudo, mas a barreira salvou o desgraçado. O Kaido manda ele decidir logo, uma guerra ou a vida do povo. O Oden larga sua espada. O Orochi diz que eles não vão ficar nesse país para sempre. Se ele cumprir a sua parte do acordo, eles irão embora em 5 anos. O Oden aceita a proposta. A Shinobu conta para todos que Oden dançou pelado como um pedido de desculpas ao clã Kurozumi, contanto que ele abandonasse seu orgulho, 100 vidas seriam salvas a cada dança. Ao mesmo tempo, ele viaja para todas as regiões garantindo que tudo estava bem. Chorando, a Shinobu diz que o mestre Oden sempre protegeu esse país e pergunta aos cidadãos quem é o daimyo bobão. O Oden ainda está sofrendo no óleo, enquanto o Orochi e o Kaido estão rindo. Os cidadãos ainda estão em dúvida se isso é verdade.
mas a Shinobu fala que ainda dá tempo deles reconhecerem o Oden, mas o Fukurokuju junto de alguns ninjas aparecem. Ele fala que morre o daimyo bobalhão que se rebelou contra o Shogun, é isso que vai ficar na boca do povo. Ele fala que ela vai sofrer as consequências por causar esse tumulto. A Shinobu diz que já é vassala do Oden e vai viver e morrer com eles. Os cidadãos começam a pedir que o Shogun pare a execução, mas ele simplesmente ordena que atire, e várias flechas acertam eles. O povo percebeu na hora como Orochi, descendente do clã Kurozumi, seria vingativo e temível. Só depois disso tudo os cidadãos perceberam que o Oden é a única esperança e agradecem por tudo. O Kinemon fala que é tarde demais, mas o Oden diz obrigado e vai fazer o seu melhor. Máximo respeito pelo samurai se é louco.